OAB Ceará realiza 5ª caravana social. Veja também a entrega das carteiras a 79 novos advogados no estado do Ceará e a posse da nova titular da Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública do estado do Ceará, Socorro França. Acompanhe as imagens da semana no quadro OAB em Foto e as dicas de concursos com inscrições abertas em todo o Brasil. Fique informado também sobre as notícias do Judiciário Brasileiro e da Ordem dos Advogados do Brasil, no programa OAB na TV Mundo Jurídico, que começa agora. A Comissão Especial de Direito Previdenciário e Assistência Social da OAB Ceará realizou a 5ª caravana social na Praça Murilo Borges, no centro de Fortaleza. A ação tem parceria com o INSS, a Justiça Federal e a Região Militar. A 5ª caravana social da OAB Ceará teve como objetivo disseminar a educação previdenciária e conscientizar trabalhadores, empregadores, empregados, donas de casa, empregados domésticos e aposentados sobre os direitos e deveres dos segurados do INSS. E advogados, membros da comissão, atenderam a população durante todo o dia. E de acordo com a presidente da Comissão Especial de Direito Previdenciário e Assistência Social, Regina Jansen, a iniciativa se torna relevante por esclarecer os direitos e deveres dos contribuintes do Instituto Nacional do Seguro Social. É muito importante para a sociedade porque nós estamos esclarecendo os direitos e os deveres do contribuinte do INSS. A Comissão de Direito Previdenciário da OAB está na sua 5ª caravana, esclarecendo, tirando dúvida, levando a educação previdenciária em parceria com o INSS, com o apoio da Justiça Federal, o apoio também da 10ª Região Militar. Hoje, a OAB Ceará está aqui através da Comissão de Direito Previdenciário com uma comitiva de 10 advogados em escala de revezamento durante todo o dia, certo, na praça, esclarecendo, atendendo, tirando dúvidas, fazendo agendamento de benefícios, fazendo agendamento de perícias, fazendo agendamento para acerto de vínculos empregatícios, e isso é importante para a sociedade. No início da ação, a coordenadora do Programa de Educação Previdenciária do INSS, Helena Queiroz, salientou que a sociedade ainda é muito carente de informação, por isso que a iniciativa de orientar se torna tão importante. A gente informa o cidadão sobre os seus direitos previdenciários. O cidadão ainda é muito carente de informação. E esse programa, quando ele foi criado, esse programa de educação previdenciária do INSS, foi para melhorar a relação entre a sociedade e a população. Tem tido bons resultados e um trabalho como esse aqui é muito positivo, porque a gente tira muita dúvida, dá muitas informações e facilita o encaminhamento do segurado às agências do INSS. Hoje aqui a gente atendeu mais sobre informações de aposentadoria. Houve muita procura pelo benefício assistencial, que é muito confundido com o benefício do INSS, enquanto que ele é um benefício assistencial do Ministério da Assistência Social. E também tivemos muita pergunta sobre tempo de contribuição. Para a dona de casa, Roseli Coelho, e o taxista Edival Jorge, a iniciativa é importante porque esclarece as dúvidas de forma rápida, sem burocracias. É muito bom porque a gente ganha tempo. Por exemplo, agora mesmo eu ia passar no posto do INSS, né? Aí aproveitando aqui, encontrando aqui essa oportunidade, foi bem mais rápido. A menina atendeu muito bem, respondeu direitinho as minhas dúvidas, né? Então é bom, eles deviam isso aqui ter sempre, porque economizaria o tempo da gente, né? É muito boa, porque tudo que vem para esclarecer, ajudar a gente a resolver nossos problemas, que a gente não tem tempo e realmente a burocracia é muito grande. Então, se vindo aqui para a praça, a gente consegue tirar nossas dúvidas e ser até atendido em nossas reivindicações. A OAB Ceará promoverá no dia 4 de março, às 19 horas, na Livraria Cultura, o lançamento da obra 30 anos da Lei de Execução Penal, Evolução Doutrinária, Jurisprudencial e Legislativa, de autoria dos advogados Nestor Eduardo Araruna Santiago, Bruno Queiroz e Leandro Duarte Vasques. E para falar sobre as alterações sofridas pela Lei de Execução Penal desde sua criação, funções da pena e crise no sistema penitenciário nacional, nós recebemos agora em nosso estúdio os advogados Bruno Queiroz e Leandro Vasques. Doutor Bruno, é um prazer tê-lo aqui em nosso estúdio. Prazer é nosso, Hervelde. É sempre uma honra estar aqui nesse programa. E nós gostaríamos já inicialmente de convidar toda a comunidade jurídica, advogados, professores, juízes, promotores, todos os operadores do direito aqui
na nossa querida Fortaleza, para prestigiar, comparecer ao lançamento dessa obra, que foi uma iniciativa da OAB Ceará que nos convidou para que nós pudéssemos fazer um estudo amplo sobre o problema da lei de execução penal no Brasil. Essa lei, ela foi criada em 1984, portanto, completou 30 anos da sua criação, em 2014, e nós organizamos essa obra que ela praticamente exaure todas as matérias atinentes à questão da execução penal. Aqui a gente analisa o problema da ressocialização, o problema da superlotação carcerária, as alternativas boas da lei, como a remissão da pena pelo estudo e muitas outras questões. E aí, o grande X da questão que a obra pretende enfrentar é justamente por que depois de 30 anos da existência dessa lei, nós temos um sistema penitenciário falido, com prisões superlotadas, com índice de reincidência altíssimo. E o objetivo do livro é justamente oferecer ao leitor e aos estudiosos nessa matéria alternativas para que nós possamos enfrentar esse problema, que eu reputo um dos problemas mais graves atuais do nosso país. Porque se essas pessoas não se ressocializarem, ou se pelo menos não for oferecida uma oportunidade de ressocialização, porque eu sempre digo o seguinte, o sujeito não é obrigado a se ressocializar. Às vezes ele não quer se ressocializar, mas o Estado tem que oferecer essa oportunidade a ele. É o papel do Estado. É o papel do Estado. Então essas pessoas vão sair de lá para fazer o quê? Essa é a grande questão, e foi uma grande honra para mim desfrutar da companhia do advogado, amigo, professor de escola, Leandro Vasco, que participou aqui comigo na organização, na coordenação e na redação dos artigos, juntamente com o professor doutor Nestor Eduardo. Então, para mim, foi assim uma felicidade enorme produzir essa obra na companhia de pessoas tão valorosas, amigos tão queridos e tão competentes. Claro. Doutor Leandro, quando se fala em pena, há de se destacar pelo menos 3 funções principais: a função preventiva, a função retributiva e a função ressocializadora. Esse papel de ressocializar o preso está muito aquém hoje no Brasil? Primeiro, agradecer o convite, Evelt, e parabenizar a OAB por chancelar, por agasalhar mais esse projeto importante, que é estimular o aspecto cultural também da entidade. E para mim foi, obviamente, uma honra poder participar, né, modestamente, participar dessa colaboração, né, que tem como timoneiro, né, o professor Bruno Queiroz, virtuoso, destacado advogado criminalista, professor de escola também, o professor Nestor Eduardo Araruna, Santiago, que também me honrou em me acolher como colaborador na organização da obra. Na verdade, Evelt, realmente são essas as 3 funções da pena, né? Existe um aspecto, de fato, retributivo, né, que isso é inescondível. Existe um aspecto, sim, de expiação, ou seja, o aspecto de castigo, né? E existe o aspecto da prevenção geral, que é o quê? Que é quando há a certeza, né, da punição, né, isso desde Beccaria se debate, você gera, sim, uma expectativa de prevenção geral, como se os demais se intimidassem, se inibissem na prática delitiva. No sentido de desestimular a prática do delito. Exatamente. E a terceira característica da pena, que infelizmente é quase que utópica, claro, não é o aspecto realmente de recuperação do indivíduo, até porque ressocialização é um neologismo, né, que veio surgindo após, obviamente, a edição da Lei de Execução Penal em 84. Então, na verdade, o que nós percebemos é que hoje esse cenário é dantesco, não é? Claro. E hoje o Brasil possui a 3ª população carcerária do mundo, são mais de 750 mil presos, né, uma legião de desassistidos aí, né, dentro de um sistema fracassado. O sistema penitenciário, você diria então, que está falido? Absolutamente falido. O que você percebe no sistema, isso é o que é o mais grave, isso que o telespectador precisa raciocinar, não precisa ser jurista. Entenda, existe o chamado sistema de justiça criminal. Certo. Ele nasce no inquérito policial, que é o quê? Que é na investigação do delito, passa pelo aspecto judicial, que é quando irá se comprovar ou não a culpa ou inocência, há um veredito, a prolatação de uma sentença, e após a sentença é enviado para a execução da pena. E aí é que entra o sistema penitenciário. Ora, como o sistema penitenciário que não consegue recuperar o indivíduo, que só tem a função retributiva, ou seja, a função de expiação, de castigo, né, e a função de prevenção geral muito acanhada e tímida, o que nós percebemos é um sistema que gera mais violência. Então, o que nós percebemos é um índice de reincidência criminal que ultrapassa os 80%, ou seja, de cada 100 indivíduos que hoje estão confinados, segregados, quando eles retornam à liberdade por cumprirem a pena ou por algum benefício legal, de cada 100, 80 voltam à criminalidade.
Isso representa o quê? Aquilo que a doutrina denomina de ciclo vicioso da violência. Por isso aqui no Ceará, a título apenas ilustrativo, em 1980, né, no governo Virgílio Távora, nós tivemos ao final de um ano 484 homicídios. No último ano do governo Cid Gomes, durante um ano de 2014, nós tivemos 4.484 homicídios. E as prisões só aumentaram. E as prisões só aumentaram e a legislação brasileira só se embruteceu. Desde 1990, com a edição da Lei dos Crimes Hediondos, até agora, todas as alterações legislativas, praticamente todas, diria eu, 90% delas, foram para tornar a legislação mais rigorosa. Verdade. O que comprova que, infelizmente, não será mudanças mágicas na legislação, embrutecendo as penas, que irá solucionar esse complexo cenário da violência urbana. Por isso que uma obra como essa ela é uma obra colaborativa para qualificar esse debate, e seria importante, né, que os parlamentares, se não são operadores do direito, pelo menos em suas assessorias, né, tivessem operadores que se debruçassem sobre a literatura, né, sobre o direito penal, sobre a lei de execução penal, para que pudessem de fato atuar de uma maneira mais condizente com o mandato que lhes foi otorgado. Doutor Bruno, quais são as soluções apontadas na reforma do Código Penal? Bom, existe um projeto de reforma do Código Penal que atualmente está no Senado. Infelizmente, Hervédio, o que eu tenho acompanhado, inclusive na condição de presidente da comissão da reforma do Código Penal da OAB Ceará, que nós temos acompanhado, realizamos até audiências públicas com o senador Eunício, com o senador Pedro Táxi, que nesse momento ele era o relator geral da reforma. O que se observa é uma tendência de aumento vertiginoso das penas. Só isso é o que se observa. Criação de inúmeros tipos penais, figuras como omissão de socorro animal, Leandro, com penas as privativas de liberdade altíssimas, e também percebo... Alteração da progressão. Na questão da progressão da pena, que hoje a progressão é de 1/6, isso realmente causa um sentimento, uma espécie de sentimento de impunidade nas pessoas, mas eu percebo que a solução apontada é simplesmente aumentar o período da progressão de 1/6 para pelo menos 1/4, e nos crimes nos quais haja reincidência ou violência ou grave ameaça, aumentar para 1/3 da pena. E aí, esse aumento vai gerar um tempo maior de cumprimento da pena nas penitenciárias, e isso vai gerar uma bola de neve, porque o problema, como bem falou o professor Leandro, o problema é estrutural. Você não tem uma condição física nos presídios para agasalhar essas pessoas. Só para você ter uma ideia, há 15 anos atrás havia 500 estabelecimentos no Brasil. Hoje são 1.500 estabelecimentos. O número triplicou. Né? E a situação só piorou. Agora, uma solução boa... A estrutura do judiciário também. A estrutura do judiciário é outro ponto muito importante. Um aspecto que eu acho relevante, esse já não está na reforma do Código Penal, mas numa alteração da lei de execução penal, é justamente desburocratizar as varas de execução penal. Primeiro, colocar uma alteração na lei que diga o seguinte: se houver superlotação, não pode haver recebimento de preso. Em segundo lugar, fazer uma alteração para que o Poder Judiciário crie centrais eletrônicas, varas informatizadas, para controlar as vagas e as penas, e aí o controle da execução vai ser feito pelo diretor da penitenciária, que vai informar o juiz: olha, faltam 30 dias para esse detento cumprir a pena. Se o juiz não despachar, o próprio diretor administrativamente libera, independentemente de alvará de soltura. Essa é uma solução interessante para resolver o problema dos mutirões, porque hoje se faz esse malabarismo através de mutirão, que a gente sabe que é uma rotina de exceção, não pode ser uma rotina comum como tem sido utilizado hoje. Doutor Bruno, diante dessa falta de estrutura dentro do sistema penitenciário nacional, há inclusive quem defenda de que os presídios eles acabam se tornando verdadeiras escolas da criminalidade, não é verdade? Não tenha dúvida disso. Eu, por exemplo, e agora falando como membro do Comitê de Prevenção e Combate à Tortura, que também honrosamente representa a OAB, há poucos dias eu estive no Instituto São Miguel, um instituto para menores, um instituto que tem capacidade para 60 menores, tem lá hoje 250, mais de 300% da sua capacidade, e eu percebi lá menores de primeira internação convivendo com menores que já estão lá retornando pela 4ª, 5ª vez, reincidentes, com crimes, com violência, com grave ameaça, sem as mínimas condições, que não tem uma aula de música, não tem uma aula de serigrafia, não tem convívio familiar. Quer dizer, é uma situação que eu não tenho dúvida, Leandro, que esses jovens vão sair dali
muito piores. É um sistema absolutamente autofágico e falido, como apontou aqui o professor Leandro Vasques. Doutor Leandro, por que a Lei 7.210 de 84, a dita LEP, Lei de Execução Penal, não teve efetividade no Brasil? Ela é uma lei ruim? Na verdade, a Lei de Execução Penal brasileira, ela é uma lei modelar, é uma lei que já foi copiada, no bom sentido, por vários países, inclusive o México, né? Foi um dos países que praticamente adotou a Lei de Execução Penal brasileira, mas infelizmente a nossa lei, como a nossa Constituição Federal, né, ela possui contornos, silhueta, né, de utopia, né? Então existem realmente alguns vetores na legislação que são fotográficos, né? Eles ficam ali estáticos dentro da norma, né? E não são, infelizmente, executados. O que nós percebemos, como bem colocou o professor Bruno Queiroz, é que o Brasil ele padece de um mal, né? Um mal que os estudiosos de fora que nos visitam têm avaliado isso e enxergado que o Brasil padece de uma esquizofrenia legislativa, na verdade. Ou que o Damaso também chama e Eugênio Zaffaroni, de inflação legislativa. Ou seja, sempre que há um crime, um cenário turbulento, onde a mídia nacional se paralisa, né? Há uma intenção, né, generalizada de se alterar a legislação a toque de caixa. Outros denomina de legislação do pânico. Exatamente. Péssima República Plurimalégis. Legislação do pânico. Exatamente. Então, o que você se verifica? Uma legislação é votada de maneira absolutamente assodada e precipitada, né? E vai ao Diário Oficial e passa a vigorar dentro desse cenário que foi turbinado pelo pânico social. A própria lei dos crimes hediondos surgiu foi dessa assim, forma. sem dúvida. A lei dos crimes hediondos, bem lembrado, Evelt. Ela, em 89, né, um empresário destacado, Abílio Diniz, foi arrebatado num crime de... E o Roberto Medina também. Isso, os dois empresários sequestrados. E num crime de extorsão mediante sequestro, enfim. E logo depois, em 90, né, após todo aquele estardalhaço, né, se votou a lei dos crimes hediondos de maneira absolutamente precipitada e assodada. Bem, o certo é que alguns assuntos, cara, Evelto, como a execução da pena, como a segurança pública, né, infelizmente têm sido debatidos pela classe política de uma maneira muito irresponsável. Muito irresponsável. Por exemplo, para que você tenha uma ideia, já que a gente falava aqui sobre utopia, a Constituição do Estado do Ceará, que é de 89, no seu artigo 180, previa a profecia da criação do Conselho Estadual de Segurança Pública, que seria um núcleo de notáveis, né, que debateria segurança pública, política criminal, e seria vinculado diretamente ao gabinete do governador para colaborar com propostas e projetos no segmento de segurança pública. Muito bem. Essa previsão constitucional na Constituição do Estado do Ceará, do artigo 180, ficou adormecida por 14 anos. Somente em 93, na época do governo Ciro Gomes, surge o Conselho Estadual de Segurança Pública, finalmente surge, mas logo em seguida ele sofre de uma inanição, né, e ele fica paralisado novamente e é ressuscitado agora, mais recentemente em 2007, pelo então governo Cid Gomes. Mas, pasmem, durante a existência do Conselho Estadual de Segurança Pública, mesmo na gestão anterior, né, em 2013 e 2014, né, o Conselho Estadual de Segurança Pública, com um elenco de propostas, quase genuflexo, suplicou audiência com o governador. E olha que o Conselho é um órgão vinculado ao gabinete do governador. O órgão, por seus dois presidentes, o defensor público operoso, doutor Alfredo Ronce, e o doutor promotor de justiça, também atuante, diligente, doutor Joatan de Castro Machado, ambos oficiaram ao governador postulando uma audiência para debater propostas para a segurança pública. E um ruidoso silêncio como resposta se perfez. Ou seja, não se pode mais brincar nem de segurança pública, nem de sistema prisional, nem de execução penal. É preciso enfrentar isso com muita responsabilidade, pois está aí fora, as esquinas, não só de Fortaleza, do estado do Ceará, do país, as esquinas sofrendo de uma hemorragia incontrolável. A violência assumindo contornos de uma pandemia, não é mais nem uma epidemia. Ou seja, é preciso responsabilidade. E esta obra, né, modestamente, nós tentamos colaborar para contribuir com o debate. Claro. Muito embora o telespectador ali, a população, esteja farta de discussão, esteja farta de estatística, de números, o que nós queremos é ação. Agora, obviamente, que as ações precisam estar fincadas, elaboradas, construídas e edificadas em teorias, em teses, em programas, daí porque é preciso uma afinação entre os governos e o núcleo acadêmico, entre as universidades, com as entidades de classe, da estatura do Judiciário, do Ministério Público e da Ordem dos Advogados do Brasil. Sem isso,
sem esse compromisso cívico, nosso país está condenado a uma violência galopante e crescente, sem precedentes na nossa história. Doutor Bruno, quais são as alternativas diante deste quadro? O senhor acredita que a remissão da pena pelo estudo é uma boa alternativa? Sem dúvida. Eu sempre digo o seguinte, laborterapia, né, que é a questão do trabalho, né, e o estudo são excelentes soluções para que o condenado, para que a pessoa que cumpra a pena, para que ela tenha um horizonte, porque é preciso, eu acho que a grande questão é saber o que essas pessoas vão fazer quando saírem dali. E a questão da remissão da pena é muito interessante, mas o que eu percebo hoje, por exemplo, aqui no Ceará, por exemplo, não existe, por exemplo, cursos que sejam adequados, que seja o oferecimento desse curso seja adequado para as etapas de progressão da pena. Uma boa solução seria, por exemplo, cursos à distância, porque é uma modalidade de ensino que é compatível com a pena privativa de liberdade, né? Então, é preciso sim evoluir, e o que a gente percebe é que a estrutura penitenciária não oferece essas oportunidades para as pessoas que cumprem pena. E isso é fundamental para que a ressocialização possa ser oferecida de maneira adequada. A oportunidade de ressocialização, como eu sempre digo. Doutor Bruno, infelizmente nós estamos chegando ao final da nossa entrevista, o tempo realmente voou. O programa OAB na TV Mundo Jurídico agradece a sua presença e, de antemão, parabeniza pelo lançamento desta obra tão importante para a sociedade e abre espaço para as suas considerações finais. Bom, eu gostaria de reforçar o convite, né? Dizer, o livro está sendo vendido no site da editora por R$ 67,00, mas a OAB negociou e nós vamos oferecer no dia do lançamento o livro pelo preço de R$ 40,00, com um bom desconto. Eu acredito que é uma oportunidade muito boa para todos os estudiosos, pessoas que têm interesse nesse tema, inclusive aqueles que não são estudiosos, mas que se preocupam com a gravidade desse tipo de situação. Eu gostaria de reforçar o convite, dizer que o evento ocorrerá em formato talk show, com a presença do jornalista Rui Lima, âncora do programa Debates do Povo, que nos entrevistará acerca desse relevante tema para a nação brasileira. Portanto, reforço o convite e aguardo todos aqueles que quiserem ir às 19 horas do dia 4, na Livraria Cultura da Avenida Dom Luiz. Doutor Leandro Vasco, obrigado pela sua participação. Suas considerações finais. Obrigado, Evelto, eu agradeço. Primeiro, reforço, né, a honra que tive de atuar, né, com essa dupla, né, qualificada de juristas, colega Bruno Queiroz, colega Nestor Santiago, e agradecer mais uma vez a Ordem dos Advogados do Brasil, na pessoa do presidente Valdetário, que tem agasalhado, abraçado todos os projetos culturais de relevo que são apresentados à nossa instituição, e dizer que a nossa colaboração é de debater a execução penal, né, de maneira, obviamente, qualificada, para que o sistema penitenciário, né, para que a política penitenciária não se resuma a concreto armado, né? Infelizmente, o que nós temos assistido e testemunhado no nosso país são a construção de novas unidades prisionais como maneira de desafogar o sistema. É preciso encontrar outras soluções mais racionais, até porque o ciclo vicioso da violência que tem abatido impiedosamente a sociedade brasileira e cearense também precisa ser enfrentado, né? E, obviamente, nós temos aqui uma modesta colaboração para tentar discutir, né, com mais denodo essa questão da execução penal. Eu agradeço o convite e estamos sempre sentinelas a qualquer convocação. Muito obrigado. O vice-presidente da OAB Ceará, Ricardo Bacelar, representou o presidente da Ordem, Valdetário Andrade Monteiro, na solenidade de posse da nova titular da Controladoria Geral de Disciplina dos órgãos de segurança pública do Estado do Ceará, Socorro França. A solenidade aconteceu no Teatro do Centro Cultural Dragão do Mar. O governo do estado do Ceará, através da Controladoria Geral de Disciplina dos órgãos de segurança pública e sistema penitenciário, realizou a cerimônia de assinatura do termo de posse da nova Controladora Geral de Disciplina Socorro França. O vice-presidente da OAB Ceará, Ricardo Bacelar, representou o presidente da Ordem, Valdetário Andrade Monteiro, que ressaltou a importância do trabalho a ser desempenhado pela Controladoria Geral e Disciplina no mecanismo de solução de conflitos institucionais. A doutora Socorro França, ela é emblemática, não é? E é um operador do direito que tem muita experiência, não é? E muito carisma, e já atua há bastante tempo, já foi do Ministério Público, né? Já foi secretária, né, de governo. Então, realmente, a gente tem aí uma pessoa que tem muita seriedade, muita experiência, não é? E muita articulação, que é muito necessário. A doutora Socorro tem um poder de aglutinação e de articulação
né, que são importantes para essa pasta, que é uma pasta difícil, trata da questão da segurança pública, e nós torcemos para que ela tenha êxito, no seu desiderato de gerir a pasta. O secretário-geral da OAB Ceará, Jardson Cruz, salientou que a indicação de Socorro França é o resultado de uma excelente profissional, pautada pela ética, o compromisso com o bem-estar do ser humano. O governador Camilo foi muito feliz com essa escolha. A doutora Socorro França tem um passado de trabalho voltado para o Estado do Ceará e com sua credibilidade, a sua honradez, vai pautar a coordenadoria dentro da ética, da democracia e do devido processo legal. Então é uma grande homenagem que se faz à mulher do Estado do Ceará pela sua credibilidade, honradez, como já disse, e a vida dela toda foi pautada e é pautada pela ética profissional. E vamos à palavra do presidente com o advogado Valdetar Andrade Monteiro, presidente da OAB Ceará. Caros colegas advogados e advogadas, chegamos ao final de fevereiro com a mesma anuidade de 5 anos atrás. A OAB conseguiu enxugar a sua estrutura administrativa, melhorar a prestação dos seus serviços, crescemos com mais subseccionais, com mais salas de apoio, mantendo o mesmo valor da anuidade. Mantemos o valor da anuidade e conseguimos ainda manter também o desconto para os pagamentos até 27 de fevereiro. Portanto, é muito importante pedir a sua contribuição, a sua colaboração, mantendo-se em dia com a OAB para que todos os serviços possam ser ampliados e melhor prestados. A seguir, você confere a entrega das carteiras a 79 novos advogados. Veja também o lançamento da cartilha Tributação do Advogado Autônomo e Sociedade de Advogados. A gente volta já. A OAB Ceará, com o objetivo de acompanhar de forma mais efetiva os gastos públicos, criou no final do ano passado a Comissão de Controle Social e Gastos Públicos. E para conhecer melhor o papel desta comissão, nós recebemos agora em nosso estúdio o presidente da comissão, Dr. Arley Ximenes, e o vice-presidente, Dr. Reginaldo Vilar. Dr. Arley, é um prazer tê-lo aqui em nosso estúdio. Eu que agradeço a oportunidade de manifestação e de falar um pouco sobre a importância dessa tão valorosa comissão e recente, comissão. Com certeza. Inicialmente, eu gostaria que o senhor fizesse um resgate aqui de como surgiu a ideia de criar esta comissão e qual é a atribuição da comissão. Essa comissão, ela nasceu justamente daquele período que teve de manifestações em julho, mais ou menos, de 2013. Por iniciativa ou provocação da OAB Ceará, a Comissão Nacional, a OAB Federal, ela criou uma diretriz de que cada subseção criasse as suas comissões específicas para fazer um controle social dos gastos públicos, já que a sociedade reclamava uma atuação maior da OAB também em observar como estava sendo utilizado e gastos o dinheiro da comunidade, da sociedade como um todo. Então, a nossa comissão foi instalada no ano passado, mais ou menos no final de 2014, e estamos agora em plena atuação. Doutor Reginaldo, qual a sua percepção sobre a importância desta comissão para a sociedade? A criação dessa comissão e a própria atuação da comissão, ela tem uma relevância muito grande, porque ela chega mais próximo dos anseios da população em relação ao controle e gastos públicos. Nós assistimos hoje, e eu quero aqui deixar um pouco mais esclarecido, que a pedido do Conselho Federal, nós criamos essa comissão e também teve a participação do nosso conselheiro Moaceni, foi quem acompanha muito de perto esse controle dos gastos de forma mais afetiva. Mas ela tem uma importância muito grande. Ela chega mais próximo dos anseios da população de conhecer os gastos públicos. Doutor Arley, embora a comissão seja nova, mas ela é bastante atuante. Inclusive, no ano passado, ela firmou parceria com algumas instituições que culminou na criação da primeira marcha contra a corrupção e pela vida. O senhor poderia falar um pouco sobre isso? Foi. A OAB foi procurado pela sociedade como um todo. E a exemplo do que já existe em outros estados, encampamos um projeto que foi denominado como a primeira marcha contra a corrupção e pela vida.
Essa marcha, ela aconteceu no período de 11 de janeiro até 23 de janeiro deste ano, né? E ela andou por toda aquela região ali do Tianguá, né? Passando pela cidade de Viçosa do Ceará, Ubajara, Ibiapina, São Benedito, Guaraciaba do Norte. Povoado ainda de Inharim. Durante esse período, foram verificadas em loco diversas situações, né? Como obras abandonadas, como obras superfaturadas, ausência de prestações de contas, denúncias da própria comunidade local, quando se chegava para observar, dizendo o que estava acontecendo, e foram apurados assim, dezenas de imagens, documentos, tratando uma série de irregularidades, mas eu digo de gastos descontrolados, né? De obras superfaturadas, abandonadas durante todo esse percurso, né? E a marcha tem sido um sucesso nesse sentido de que a sociedade entendeu a necessidade e de que ela tem o papel de fiscalização. Ela não pode esperar simplesmente que os órgãos públicos façam por ela. Ela que tem que fiscalizar. E aí então, nesses deu municípios sucesso. por onde a marcha passou, teve uma boa receptividade por parte da população local. Tivemos uma excelente receptividade pela comunidade local, né, que aceitou, que viu a importância. Veja que é uma marcha onde você agrega vários trabalhadores, entidades e órgãos que saem andando nesses municípios, procurando as obras, indo à Câmara dos Vereadores, indo à Prefeitura, buscando justamente o que? Tomar conhecimento do que está acontecendo, registrando e indo também através das denúncias feitas pela comunidade local. Doutor Reginaldo, após a realização dessa primeira marcha contra a corrupção e pela vida, quais são os próximos passos da comissão? Nós iremos, primeiramente, no próximo dia 27, fazer uma audiência pública e que iremos mostrar o resultado dessa marcha. Mostrar para os tribunais de contas, né, para os órgãos fiscalizadores, para o Ministério Público e para a população interessada e para a classe dos advogados também. No dia 27, né, 9 horas da manhã, nós iremos fazer essa audiência pública e aqui eu convido a todos que queiram fazer parte dessa audiência, né, e convido todo aquele que tem interesse também de participar da comissão, né. Essa comissão ela é nova, ela está sendo atuante na presidência do Halley aqui e eu acredito que é um passo à frente a ser dado para nós termos noções, né, do que acontece com o serviço público, né. Doutor Arley, a realização desta audiência, então, objetiva, digamos assim, apresentar as principais irregularidades encontradas nesses municípios? É o fechamento da marcha, né? A marcha ela vai se concluir, na verdade, com essa audiência pública. Essa audiência pública vai ser exibida para a comunidade, tudo o que foi apurado, tudo o que foi investigado, através de vídeos, através de documentos e através de depoimento das pessoas que fizeram parte e participaram da marcha. Nessa audiência pública, serão feitas todas as deliberações dos caminhos que a OAB e essas entidades parceiras tomarão a partir de então do que foi verificado, né? Compartilhando assim com a sociedade para que ela nos traga exatamente os anseios que elas têm. O que é que elas esperam da OAB, o que é que elas esperam que a gente tome com atitude e nós, como operadores do direito, tomar aquelas atitudes que a lei nos permite fazer, né? Bem lembrado, Reginaldo, o convite sempre feito à questão de quem quiser integrar a comissão de controle social e gastos públicos, basta entrar em contato com a OAB Ceará, tá? E lá eles encaminharão para a comissão para que a gente possa integrar o grupo também e trabalhar. Na prática, quais são as medidas que poderão ser adotadas pela OAB através da comissão? Não, são inúmeras as medidas que podem ser tomadas desde de protocolos de denúncias junto aos órgãos competentes para suas investigações. Podemos ver também a possibilidade de ingressos de ação civil pública, né, contra determinados atos, verificando como se for. Fazer também uma campanha de esclarecimento para a comunidade, isso é muito importante. O importante é que a pessoa entenda que não se pode fechar os olhos, não se pode aceitar que as coisas estão acontecendo. Hoje nós estamos vivendo uma realidade muito complicada, são denúncias em cima de denúncias, e são tantas denúncias que uma denúncia de ontem, ela fica velha e esquecida. E aí chega um momento que parece que as pessoas querem cada vez mais criar e deixar para trás. A gente não pode deixar morrer. As coisas acontecem, tem que ser investigadas, tem que ser apuradas e tem que se chegar ao fim.
Porque a justiça tarda, mas um dia ela resolve. O que não pode é deixar de atuar. Com certeza. Doutor Reginaldo, a primeira marcha fez tanto sucesso que parece que o projeto terá continuidade. É verdade que existe um pré-projeto para a realização desta marcha na região do Cariri? Quando nós fomos procurados pelos organizadores da primeira marcha, e nessa última reunião que nós tivemos, ele já deixou bem claro o sucesso da primeira marcha e já está planejando uma segunda marcha para junho ou segundo semestre do ano de 2015. Essa marcha ela é importante porque, além da participação da sociedade civil, igrejas, né, do poder público também, das câmaras dos vereadores, do Ministério Público, nós precisamos da participação da população. E isso houve na região da Serra da Ibiapaba. Todos aqueles municípios, foram 12 dias de atuação da marcha. Então, é muito importante que a população saiba que a OAB Ceará ela está presente, né, em todos os movimentos que têm interesse à coletividade. Então, esse é um papel importante da Comissão de Controle de Gastos Públicos. É importante entender que a atuação dessa marcha não tem nenhum viés político, não tem nenhum apoio partidário ou nenhuma atuação de um sindicato específico. Ela vem da própria comunidade, é um anseio da própria sociedade. Uma das entidades que é a parceira e a principal mentora desse evento foi a Associação Cearense de Combate à Corrupção e à Impunidade, que é uma associação civil que busca justamente, simplesmente expor e divulgar o que está acontecendo. E como foi dito pelo Reginaldo, existe realmente, essa marcha ela fez o seu sucesso local em sensibilizar a comunidade, a ponto de que outros municípios, outras comunidades têm já procurado a OAB no anseio de que essa marcha também passe por lá. E um dos exemplos é que a gente tem um pré-projeto realmente para o meio do ano, ainda está em análise, e talvez fazer uma segunda marcha já na região do Cariri. Ainda está em análise, então nós vamos fazer agora, dia 27, o fechamento dessa primeira marcha, né, ver exatamente todas as irregularidades que foram feitas, e daí novos projetos seguirão, contudo que não se adormeça nunca. Teremos que combater sempre, estar vigilante sempre. E o papel da OAB é esse, através do nosso presidente Valdetário Andrade Monteiro, através de todo o corpo de diretores, conselheiros, nosso vice-presidente que não pôde estar aqui presente também, o Moaceni, né, que tem feito um trabalho grande junto. A comissão é pequena, mas ela tem espaço, o coração é grande, porque o trabalho é maior ainda. Doutor Arley, infelizmente nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. O programa OAB na TV Mundo Jurídico agradece a sua participação e faz votos de que esta Comissão de Controle Social e Gastos Públicos alcance todos os seus objetivos, principalmente no sentido de formar cidadãos mais conscientes que exerçam o seu papel de controle social sobre a administração pública de uma forma geral, também sobre os órgãos públicos e sobre seus representantes. E abre espaço para as suas considerações finais. Eu que agradeço sempre. Quando a entrevista é boa, passa muito rápido o tempo, não dá tempo de você dizer tudo, mas é justamente isso. O papel da comissão também é sensibilizar a sociedade. Precisa entender que a gente tem que ter um papel proativo de fiscalização e não aguardar que se faça por você. Então, os servidores estão lá para servir, vereadores, deputados, gestores públicos, e nós temos que, sim, exigir deles uma atuação correta. Não basta ser correto, tem que parecer e agir de forma correta. Doutor Reginaldo, suas considerações finais. Eu gostaria inicialmente de agradecer e já fazendo um convite para que os ouvintes, né, e toda a população, né, participe da audiência que acontecerá na próxima sexta-feira. E aqui deixo as minhas considerações, agradecendo mais uma vez a oportunidade de estar aqui debatendo e mostrando o trabalho tão bem feito, corajoso da OAB Ceará na presidência do nosso Valdetário. Lembrando só que a audiência pública será na Lívio Barreto, onde é a sede atual da entidade da OAB. A entrega de carteiras aos novos advogados é sempre um dos momentos mais emocionantes para quem ingressa na OAB. Assim foi a tarde do último dia 12 de fevereiro, na Federação da Indústria e do Comércio, FIEC, para os 79 novos advogados do Ceará. A entrega de carteiras simboliza o início de uma carreira e há uma variedade de palavras que definem um momento: sucesso, superação, conquista, dedicação e compromisso. E acompanhados pela família e amigos que são responsáveis diretos pela realização deste sonho, os novos advogados juraram trabalhar pautados na ética e defender a justiça social. Bom, para a primeira fase eu fiquei preparando por 2 meses
E quando eu passei na segunda fase foi um estudo intensivo, um mês estudando bastante para a segunda fase, que graças a Deus eu obtive isso na primeira vez. E com a sensação agora, a advogada está com a vermelhinha na mão? Muito feliz, é muito gratificante, depois desses 5 anos de muito estudo, conseguir essa tão esperada carteira da OAB para exercer a advocacia com maestria agora. Na primeira fase eu passei 2 meses também, e depois que saiu o resultado foi um intensivo de 1 mês, estudando direto, e a recompensa está aí, né? E com a sensação agora, com a vermelhinha na mão, agora vai trabalhar na área como advogado? Sim, pretendo permanecer na área como advogado, na área privada, e a sensação é a melhor possível, sensação de dever cumprido. Sensação de dever cumprido, de orgulho por ter alcançado o objetivo e feliz por ter proporcionado orgulho aos meus familiares também, que compartilharam de todas as dificuldades ao longo da faculdade, depois com a prova da OAB, até chegar à formatura, até esse momento que, como o Dr. Valdetário falou, é único na vida do advogado. Durante a solenidade de entrega de carteiras, o presidente da OAB Ceará, Valdetário Andrade Monteiro, apresentou a instituição aos novos advogados, destacando ser a OAB a nova casa dos profissionais. Esse caminho, que eu acredito que a Ordem dos Advogados do Brasil pode contribuir muito com vocês, para que vocês possam seguir na profissão, honrar a atividade e semear o que há de mais precioso no mundo, que é o direito. Sejam bem-vindos à Ordem dos Advogados do Brasil e que Deus os abençoe. Muito obrigado. A OAB Ceará lançou, por intermédio da Comissão de Apoio ao Advogado em Início de Carreira, OAB Jovem, a cartilha Tributação do Advogado Autônomo e Sociedade de Advogados. O lançamento aconteceu na Federação da Indústria e do Comércio, FIEC, durante a solenidade de entrega de carteiras aos novos advogados. O documento tem o objetivo de mostrar aos profissionais da advocacia cearense que desempenham suas atividades como autônomo, em sociedades ou como associados, uma noção sobre os encargos tributários incidentes no exercício da profissão. De acordo com o autor da cartilha, conselheiro estadual e presidente da Comissão de Apoio ao Advogado em Início de Carreira, Marcel Feitosa, a ideia é de apenas concentrar em um único volume os principais aspectos tributários que atingem o cotidiano da advocacia, facilitando a consulta e dando respostas àquelas mais usuais. O presidente da OAB Ceará, Valdetário Andrade Monteiro, participou da posse da nova diretoria da SMEC para o biênio 2015-2017. Confira agora. O presidente da OAB Ceará, Valdetário Andrade Monteiro, e o secretário da instituição, Jardson Cruz, participaram da solenidade de posse do novo diretor da Escola Superior de Magistratura do Estado do Ceará, SMEC, desembargador Paulo Francisco Banhos Ponte, para o biênio 2015-2017. E em instantes, as imagens da semana no quadro OAB em Foto. E veja ainda as dicas de concursos com inscrições abertas em todo o Brasil. A gente volta já. Você conhece o Plano de Previdência Complementar da OAB Ceará? A OAB Prev Ceará surgiu do anseio da Ordem dos Advogados do Brasil e da Caixa de Assistência dos Advogados do Ceará em oferecer um plano de previdência complementar desenvolvido exclusivamente para atender às necessidades dos advogados cearenses. A previdência complementar fechada no Brasil vem crescendo a cada ano. Nós brasileiros percebemos que é preciso pensar no futuro, fazer economia hoje, pensando na qualidade de vida de amanhã. A OAB Prev Ceará funciona como uma poupança. É um investimento de longo prazo e que você pode acompanhar através de extratos a rentabilidade de seus investimentos. Por isso, não perca tempo. Faça já o seu plano de previdência complementar e garanta o seu futuro. Para mais informações é só ligar para 3464-3991. E vamos conferir agora as dicas dos principais concursos jurídicos com inscrições abertas em todo o Brasil. Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Inscrições até 10 de março. Mais informações pelo site www.concursosfcc.com.br. Ministério Público do Trabalho. Inscrições abertas até 12 de março.
Mais informações pelo site www.mpt.gov.br/concurso. E as imagens que marcaram a semana estão no quadro OAB em Foto. E o programa de hoje termina aqui. Lembrando a você que o programa da Ordem dos Advogados do Brasil, secção Ceará, é transmitido na TV Fortaleza, canal 61.4, às quartas-feiras às 19 horas, com reprises às quintas-feiras às 7 da manhã e aos sábados às 13 horas. Assista também um programa inédito na TV O Povo, canal 48, às quartas-feiras às 23 horas, com reprises às sextas às 11 da manhã, sábados às 22h45 e aos domingos às 11h15 da manhã, ou através do site da OAB Ceará. Fique informado sobre as atividades da Ordem dos Advogados do Brasil, secção Ceará, no OAB na TV Mundo Jurídico, o programa do advogado cearense. E você tem um canal direto com a gente, através da página do programa no Facebook e também através do Twitter, @OABCE. Ou, se preferir, mande um e-mail, oabnatv@oabce.org.br. Obrigado pela sua companhia e até a próxima semana.